Jovens e velhos santistas, ao longo desta sexta-feira, vocês viram, leram, ouviram, refletiram e repercutiram as declarações, os depoimentos do presidente Marcelo Teixeira. Ele usou o Instagram dele para se manifestar, um Instagram que tem as suas limitações, nem todo mundo pode acessar lá para conversar com o presidente. E ele falou em união, falou em esperança, né? Diz que a diretoria e os profissionais compreendem as cobranças que são legítimas, mas devem ser feitas de maneira organizada e pelos canais adequados. E aí a gente fica se perguntando quais seriam os canais adequados, se o próprio Instagram dele não é tão aberto assim para os comentários da torcida, enfim. Estão abertos ao diálogo com os torcedores, que são o nosso patrimônio. Está aqui na nota, eu não vou ler a nota toda. Eu acho até que está ficando meio chato esse papo de reconstrução o tempo todo, né? Falou que reconstrução, estivemos na Série B, não sei o quê, né? Enfim. Falou da chegada do treinador e pediu que o torcedor tenha união e fé, né? Resiliência. E o que mais o torcedor do Santos tem tido é união, fé, resiliência ao longo dos últimos tempos, né? Enfim, essa foi a nota do presidente, que depois deu duas entrevistas. Uma eu confesso que eu não acompanhei, que foi a do UOL, e a bem da verdade a da ESPN também vi muito pouco. Mas o que chamou a atenção foi o fato do presidente ter dado uma entrevista com o backdrop, que é aquele painel publicitário que fica atrás dele, com a marca da Blazer, sendo que na entrevista ele enaltecia o acordo com a 7K. Isso é uma amostra, uma prova do amadorismo que reina no Santos, né? Porque isso não se admite de forma alguma. Você está falando do seu novo patrocinador, você tem um novo patrocinador e você aparece com a marca do antigo patrocinador, né? É muito desagradável que esse tipo de coisa aconteça. Tanto é que a repercussão foi imediata nas redes sociais, e na entrevista para o UOL já estava lá o backdrop retirado, tá, um crucifixo inclusive ali atrás, né, porque nessa causa que o Santos está, só Jesus nela, né, para nos ajudar. Enfim, é mais uma prova de como as coisas são feitas no Santos. Aliás, o presidente Marcelo Teixeira sabe, e os mais antigos também sabem, o Arnaldo Razzi vai lembrar disso, que o Santos fez a mesma coisa quando trocou a Panasonic pela Sempre Toshiba, né? Lá no passado, quando, por exemplo, um patrocínio daqueles, né, rendia para o Santos de 8 a 12 milhões, né? Naquela oportunidade peguei uma matéria da época aqui, ó, um patrocínio master rendia de 8 a 12 milhões por temporada, né? Que era o que a Sempre Toshiba ia pagar. E quando o Santos apresentou a Sempre Toshiba, tinha um backdrop num cantinho lá de fundo que dava para ser visualizado pelas câmeras com a Panasonic. Então aconteceu lá atrás, em 2007, aconteceu agora de novo em 2025. É esse tipo de coisa que mina um pouco a esperança do torcedor, que por mais que ele seja fiel, tenha união, tenha resiliência, a gente nunca sabe o que a diretoria do Santos pode fazer em termos de trabalho. Porque, por exemplo, foi dito em entrevista a este que vos fala, por todos os candidatos, que certos cuidados seriam tomados. Eu perguntei a todos, por exemplo, se não contratariam nenhum jogador do naipe do William Maranhão. Contrataram o Patrick, né? Contrataram o Patrick. Tem gente que já está colocando até o Gabriel Veron nessa toada aí, mas eu não sei se é o caso ainda, né? Acho que o Gabriel Veron tem qualidade, ele é jovem, ele pode entrar em forma e apresentar mais. Enfim. E outras negociações, renovações. O fato é que o Santos precisa melhorar, né? Isso passa muito por um entendimento, por um pé no chão, por uma humildade, que às vezes eu não sei se a diretoria do Santos não tem, ou se ela brinca com os fatos, ou edita os fatos para tentar passar uma falsa sensação de controle, né? Porque
quando o barco está afundando, alguém tem que ter tranquilidade para tentar evitar o pior, para tentar salvar vidas, né? Então, de duas uma. Ou o presidente dos Santos acredita piamente que tudo está certo, ou ele já percebeu que tem alguma coisa errada e ele está jogando para a opinião pública uma opinião diferente para não dar a sensação de desespero. Vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o nosso conteúdo semanal especial em nome do Cine Roxy, uma tradição em Santos há 90 anos, no coração do Gonzaga, pertinho da Praça da Independência, com o melhor do cinema internacional, chamados blockbusters, e também do cinema nacional. Tem Cine Roxy também no Brisamar Shopping em São Vicente e também no Parque Anilinas em Cubatão. Vá lá no site cineroxy.com.br, confira a programação, escolha o seu filme e viva sempre uma experiência especial, que é ter a imersão do cinema diferente de você assistir um filme em casa. Atenção para o que está em cartaz nesta semana. Temos aí algumas estreias, né? Homem com H, é a biografia, cinebiografia do Ney Matogrosso, né? 2 horas e 10 de duração. O Contador 2 continua em cartaz lá com o Ben Affleck, né? O primeiro foi muito bom. Rei dos Reis, aquela animação mostrando a vida de Jesus, também está em cartaz. Pecadores, que eu assisti semana passada, e é um baita filme, pode ir lá assistir também. Um filme Minecraft continua em cartaz. Until Dawn, Noite de Terror, foi tipo Santos e CRB, né? Until Dawn, Noite de Terror, para quem gosta é um prato cheio. Não sou muito fã de terror não, mas para quem gosta, já me chegam os jogos do Santos ultimamente, né? E para fechar, Thunderbolts, que é mais um filme do universo Marvel, né? Que tem lá inclusive o Soldado Invernal, para quem assistiu às séries aí, né? Tem alguns personagens já que foram apresentados. Então, Thunderbolts está em cartaz com 2 horas e 6 de duração. Para você que gosta do universo dos super-heróis da Marvel, tudo encaixadinho ali. Em algum momento lá na frente você vai entender a importância dos Thunderbolts no universo Marvel. Então, blockbuster aí para você acompanhar neste fim de semana. Estreou nesta quinta, vai ficar em cartaz por um tempo aí, tá certo? Reforçando, vá lá no site para ter todos os detalhes. Você pode comprar antecipadamente, reservar sua poltrona pela internet com comodidade, e tem aquela pipoquinha especial sempre para você lá no Cine Roxy, tá bom? cineroxy.com.br para mais informações. Neste começo de vídeo também peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Deixa eu mandar um abraço para o Rean Santista, lá do Diário do Peixe. Gravei com ele nesta sexta-feira. Tem um bate-papo lá com ele para este sábado. Acompanhe lá no canal do YouTube do Diário do Peixe. Batemos um papo sobre o momento do Santos. Obrigado, viu, Rean, pela gentileza, pelo convite. Tá, vocês estão convidados para acompanhar lá no canal do Diário do Peixe neste sábado. O Rean que trouxe aí as opiniões dele, eu também falei as minhas opiniões, fizemos uma reflexão sobre esse momento do Santos. Nós fizemos uma reflexão sobre o momento do Santos. Os dirigentes têm feito, né? É o que eu estou dizendo aqui. A gente vive hoje no universo das bolhas. O universo das bolhas é assim: se você só ouve um tipo de música, o algoritmo vai continuar te bombando esse mesmo tipo de música e vai te recomendar músicas parecidas, não vai fazer com que você procure nada diferente. Determinado tipo de noticiário, a mesma coisa. Para quem acompanha o noticiário do Santos, não vai aparecer quase nunca recomendado um canal de outro time para você saber o que está acontecendo por lá. Então, eu não sei se o presidente do Santos ele vive numa bolha. Eu botei a bolha do cavalo marinho, porque o cavalo marinho é lá o animal de estimação do Santa Cecília, tem lá cavalo marinho na faculdade, na TV e tal, naquele universo do Boqueirão, naquele microcosmos, em que ele está cercado das pessoas da universidade, da TV, dos empresários, dos políticos do partido dele, enfim, das pessoas que têm, né, esse poder na cidade, e daqueles que bajulam o presidente. Tem tudo isso. Então, dentro dessa bolha, talvez ele ache que está tudo bem. Quando ele ouve uma crítica, ele acha que, como assim? As pessoas estão criticando o trabalho que nós estamos fazendo e tal.
ele pode verdadeiramente achar que tudo que está sendo feito, inclusive os contratos, as contratações, as dispensas, as manutenções, estarem corretas. O fato do Santos estar em maio de 2025, ele quase 1 ano e meio de gestão, e não ter resolvido a história do estádio, não ter resolvido a história de CT, as pessoas podem achar que está certo isso. Eu sei que tem os seus trâmites e tal, mas precisa ser mais rápido, precisa ser mais ágil. Porque daqui a pouco é ano de eleição e tudo que for dito no ano de eleição vai parecer uma promessa de campanha, mais uma não cumprida. Então o presidente tem 6 meses para dar uma resposta na infraestrutura do clube. E ele tem 6 meses para manter o Santos na primeira divisão. E quem sabe classificado para a sequência da Copa do Brasil. Então a minha pergunta é essa, presidente. O senhor está preso na sua bolha, no seu algoritmo de vida, com o entendimento da realidade que não bate, ou o senhor entende perfeitamente o que está acontecendo, passa isso para os seus pares, ouve isso dos seus pares e criou uma fantasia para vender para a mídia, para vender para o torcedor de que está tudo bem, mas para não causar um desespero maior, o senhor está dizendo que está tudo bem e pedindo união e fé. Pode ser isso. É uma estratégia. Alguns podem aceitar, outros não. O fato é, independentemente da estratégia, do discurso, do entendimento, só vai melhorar verdadeiramente, todos irão caminhar da mesma forma quando a resposta em campo for dada, quando o time começar a somar ponto, ganhar, classificar na Copa do Brasil, porque se não for assim, vai ficar difícil. O torcedor vai no embalo do time. Quando o Neymar chegou, explodiu o número de pessoas aderindo ao sócio-rei. Teve nenhum movimento em prol do clube para sócio-rei, nada, zero vezes zero, teve nada. O sócio-rei só explodiu porque o Neymar chegou. Os patrocinadores grandes chegaram porque o Neymar chegou. E o Neymar chegou porque o Neymar quis. Então agora, presidente, o senhor contratou o Roleiser, pagou uma grana nele. Ótimo, é um dos melhores jogadores do Santos hoje. Agora precisa dar um passo além. Precisa entender que, para o ataque, o Santos está bem servido. Precisa arrumar a defesa. Precisa contratar com a anuência e com o conhecimento do treinador, que é uma aposta. Tomara que dê certo. Mas, para a gente encerrar, se não for feita a reflexão correta e se no meio do ano, na hora que abrir a janela, o Santos não for assertivo no mercado para a zaga, para a lateral direita, para a cabeça de área e outras posições talvez para compor, o Santos vai ter dificuldades ao longo da temporada. Presidente, eu quero só que o senhor entenda que não é tão simples assim a situação e que vocês precisam entregar mais para que o torcedor dê um feedback de sentimento, de energia positiva. Se não for assim, vai ficar difícil, tá bom? Este foi um conteúdo em nome do CineRox, mas também agradecendo aos nossos demais apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores, Isatec Informática, o nosso Pix, canal 10sfc@gmail.com. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.